meditar um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 13, os versículos 20, 21 e 22. Êxodo, capítulo 13, versículos 20, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. De manhã, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Papai do céu, nós te louvamos e te agradecemos pela porção da tua palavra lida, em ser com cada um de nós. Queremos que o Senhor abençoe as vidas que nos ouvem, que nos escutam e que nos assistem nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica com cada um de nós e nos usa como um veículo de bênçãos, em nome de Jesus. É interessante quando Deus opera um grande milagre na vida do povo de Israel, livrando eles das mãos de Faraó e prometendo ao seu povo uma terra. E não qualquer terra, mas uma terra que manava leite e mel, a terra prometida. Uma terra onde o povo não iria ser mais escravo de Faraó, escravo da cultura egípcia, escravo de outros deuses. Mas agora eles iriam adorar a um só Senhor, e assim se tornando um povo monoteísta, que adorava a um só Deus. E Deus faz esse milagre através do seu servo Moisés, usando Moisés como um instrumento para o seu povo. E Moisés liberta em torno de quase 2 milhões de pessoas que partiram ali do Egito. E agora estavam indo rumo a uma terra que Deus prometeu. E diz a palavra do Senhor no texto que acabamos de ler, que eles estavam saindo de Sucote e entrando e se acampando na entrada do deserto. Eu queria falar algumas coisas em relação ao local onde esse povo estava se acampando. Deserto. E quando a gente fala em deserto, as primeiras coisas que vêm em nossa memória e em nossa mente é escassez, solidão, muita areia, calor e frio intenso. Um lugar inapropriado para que a vida humana seja ali vivida. Mas foi exatamente ali que Deus mandou o seu povo armar as suas barracas e parar naquele lugar. O lugar onde você não via água,
um lugar de difícil acesso à comida, um lugar onde de dia o calor é extremo e escaldante. E ao cair da noite, a temperatura pode cair abaixo de zero. E um dos desertos mais conhecidos é o deserto do Saara. E por incrível que pareça, ali ainda existe vida. Alguns animais se adaptaram a viver naquela terra. Mas deixa eu iniciar dizendo a você que está aqui em casa que o ser humano não conseguiria se adaptar naquele lugar escaldante e frio. E a única coisa que fez eles pararem e ficar ali é que o texto inicia dizendo que o Senhor ia adiante deles. O segredo não estava na adaptação do povo. O segredo estava que Deus estava na frente do seu povo. E era isso que fazia toda a diferença. Eles não tinham recursos tecnológicos. Eles não tinham guarda-chuvas para se abrigar, talvez, da chuva da noite. Eles não tinham os melhores casacos para se abrigar do frio à noite. Mas eles tinham um Deus que ia diante deles. E eu quero iniciar que, independente do lugar aonde você esteja, aonde você se coloque, mesmo sendo um lugar difícil, complicado, mas se Deus estiver adiante de você, pode ter certeza que vai ser vitória no final. Porque diz a palavra de Deus que era o Senhor que ia diante do seu povo. Por mais recursos tecnológicos que tenhamos hoje, por maiores meios de segurança que o ser humano tenha hoje, cercas elétricas, muros altos, alarmes, sons ecoados, vigias e guarda-costas, armas para ser municiadas e disparadas em pessoas que tentem evadir casas. Talvez portas blindadas. Mas mesmo assim o ser humano ainda não se sente seguro. Com toda a tecnologia, aparato e segurança que temos hoje, mesmo assim, ainda vivemos em uma insegurança total. Agora imagine o povo de Deus, sem recursos tecnológicos, sem vidros, sem uma redoma e uma estufa, para poder blindá-los de todo o frio, de todo o calor e de todo o perigo que o deserto trazia. Mas mesmo assim eles estavam lá, confiantes em Deus, porque era o Senhor quem os guiava. E para ilustrar melhor esse texto, a palavra do Senhor diz que de dia, uma nuvem pairava sobre o povo de Israel. E o que é que essa nuvem traz? Primeiro, orientação para o seu povo. O povo era orientado pela nuvem, guiados pelaquela nuvem. Eles não eram guiados pela sua consciência. Eles não eram guiados por achar que aqui era o certo ou aqui era o errado. Eles eram guiados constantemente pela presença de Deus. Era Deus quem guiava o seu povo. Era Deus quem dizia a hora de ir e a hora de parar.
Era Deus quem dizia, olha, é vocês que vão ser orientados por mim. E não há coisa melhor nesse mundo do que andar pela orientação de Deus. Muitas pessoas andam nesse mundo desorientados, sem ter um projeto de vida, sem ter uma esperança, uma expectativa de para onde ir, ou para onde vai, ou o que fazer. Pessoas que acreditam que a vida é simplesmente resumida no nascer e morrer. E aí acabou tudo. Mas a nossa esperança não está simplesmente no nascer ou no morrer. Nossa esperança está em uma terra futura. E agora Deus começa através daquela nuvem orientar o seu povo. Mas mais do que orientar, Deus trazia descanso para o seu povo com aquela nuvem. Queridos, comecem a imaginar o sol escaldante do deserto em pleno meio-dia. O povo não tinha protetor solar. O povo não tinha um teto feito de telha ou laje. O povo não tinha uma casa feita de tijolos. O sol era escaldante. Mas Deus se preocupava tanto com o seu povo, que durante o dia Ele colocava aquela nuvem para poder dar refrigério ao seu povo. Imagina você andando de meio-dia aqui na cidade de Cumaru, e você sabe o quanto está quente. E você vem do comércio, aquele sol quente, você passando a mão na sua testa, e ali tirando suor, desejando chegar em casa, e de repente, aquela nuvem e cobre o sol, e aí vem aquele ventinho mais fresco, aí você fica assim, tomara Deus que essa nuvem esteja até eu chegar em casa, porque o sol está de matar. E você fica almejando que aquela nuvem vá com você até na sua casa, para que você chegue e possa ali se refrescar com um banho. O povo tinha esse refrigério durante o dia, porque todos os dias o Senhor estava guiando, orientando e protegendo o seu povo. E eu quero dizer muito mais a você do que isso. Eu quero dizer que todos os dias Deus continua te orientando, te guiando e te protegendo, te dando proteção, orientação. Atos capítulo 16 e o versículo 6 fala exatamente sobre isso. O Espírito Santo de Deus orientando o apóstolo Paulo e dizendo, olha, você não vai pregar ali, você vai por aqui. É assim que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Quando estamos desorientados, sem prumo, sem norte, sem uma bússola, sem um guia, sem uma estratégia, Ele vem e coloca em nossos corações, Ele fala, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá a direção correta, porque esta é a função do Espírito Santo de Deus, guiar o seu povo, orientar o seu povo. O Espírito Santo de Deus continua orientando, guiando e dando orientação ao seu povo. Ele não esqueceu de você.
O problema é que muitas vezes estamos desatentos, insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que aquela nuvem pairava todos os dias, trazendo proteção e orientação, e quando a nuvem andava, era hora do povo desmontar as suas coisas e andar, porque era a hora que Deus estava falando com o povo: olha, é hora de ir. Há momentos na nossa vida, meus irmãos, que Deus fala, é hora de ficar, é hora de ir. Mas o problema é que quando Deus às vezes manda ir, o ser humano fica. E quando Deus manda ficar, o ser humano vai. Devemos estar atentos ao que a voz do Espírito Santo de Deus nos diz. Deus está orientando o seu povo. A nuvem trazia proteção, a nuvem trazia orientação, a nuvem trazia refrigério da parte de Deus. Mas era interessante que durante a noite, outra coisa acontecia. Diz a Bíblia que uma coluna de fogo se formava. E para que essa coluna de fogo, pastor? Ela tinha muitos objetivos para o povo de Israel. Lembra que de noite o frio era intenso. E a coluna de fogo aquecia o povo. Mas muito mais do que aquecer, ela dava luminosidade. Ela clareava aquele lugar, para que o povo de Deus pudesse ver os inimigos que estavam ali a afrontar, os animais peçonhentos, para que eles pudessem ver os inimigos que quisessem vir lhe afrontar, lhe roubar. Deus dava aquela coluna para poder iluminar o seu povo. João capítulo 8, o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E quem anda em mim jamais andará em trevas. Não precisamos hoje da coluna de fogo para nos iluminar. Porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de nós. E já somos luz para esse mundo. Porque Jesus falou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vocês, vocês somos a luz do mundo. Trazemos luz para as pessoas que estão em trevas. E queridos, andar em treva não é muito bom. Andar em meio à escuridão, sem saber para onde ir, para onde eu estou indo, sem ver nada na sua frente, isso não é uma coisa muito boa. E há muitas pessoas que, infelizmente, estão andando na escuridão. Na escuridão do pecado, que açoita dia após dia a sua vida. Muitos que estão andando talvez na escuridão das drogas, não conseguem deixá-las por nada. Estão em trevas. Outros nos vícios, álcool. Ou talvez outros que até já conheceram essa luz chamada Jesus,
mas que por razões particulares e pessoal, abandonaram a luz e agora continuam andando em trevas. A vela, ela não tem poder de iluminar a sua vida. O sol, ele não tem poder de fazer com que os seus raios limpe a sua alma, clareie a sua vida. As estrelas e os cosmos não têm poder de fazer a sua vida dar um brilho. Mas Jesus Cristo tem. E quando Ele entra em nossas vidas, as trevas é dissipada, a luz entra em nossa vida, encontramos a verdadeira paz, e nele temos gozo e alegria. Aquela coluna de fogo trazia luminosidade para o povo de Israel. Somos o Israel de Deus. E não precisamos hoje da coluna de fogo, mas precisamos do sol da justiça, que se chama Jesus Cristo. Precisamos, de fato, fazer com que esse Deus penetre em nossas vidas e transforme o nosso ser. A coluna não só trouxe a luminosidade, mas ela trouxe visão para o povo. Ela fez com que o povo pudesse enxergar os perigos que cercava aquela multidão de pessoas. Quando estamos sem Cristo, não conseguimos enxergar os perigos que a vida nos traz. Coríntios, livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, fala exatamente sobre isso. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus. Quando não temos Cristo em nossas vidas, não enxergamos os perigos, não enxergamos as dificuldades, não enxergamos nada que nos rodeia. Mas a partir do momento que temos esse encontro com Jesus, e eu quero frisar isso dizendo que não é você quem tentou ir ao encontro dele. A palavra de Deus diz que antes de você tentar encontrar ele, ele já tinha te encontrado. Sabe por quê, queridos? O perdido aqui é você e não ele. Quem está perdido é você, é ele quem te encontra e não você quem encontra ele. Quem é que está perdido na história? É você. Você precisa de Jesus e não Jesus precisa de você. Como muitas pessoas, mas Cristo precisa da gente. Eu sei, meus irmãos, que Deus nos usa como instrumento na vida de outras pessoas. Eu sei que Deus nos usa como um instrumento e um canal, um veículo de bênção para outras pessoas. Mas o fato de Deus te usar como instrumento não implica-se a dizer que Ele precise de você. Oh meu Deus, eu preciso de fulano, porque se fulano não me ajudar, o que vai ser de mim? Não. A sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão e o seu infinito amor
faz com que Ele nos dê a possibilidade de sermos canais de bênção para outras pessoas. Mas Deus não precisa de você. É você quem precisa de Deus. Então quero dizer isso. Há muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. E talvez usando de artefatos, tentando manipular, dizendo, olha, eu estou esperando o tempo que realmente Deus me chame. Porque Ele não me chamou ainda não. Ele já fez isso por você. Desde o momento que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Não venha com argumentos vãs dizendo, não, no tempo de Deus, eu sei que o tempo é de Deus. Mas esse argumento de dizer, eu estou esperando chegar o momento certo para realmente entregar a minha vida a Jesus. Meus queridos, desde o momento que Jesus morreu na cruz do Calvário e disse, tudo está consumado. O que Ele tinha para fazer pelo ser humano, Ele já fez. Você está esperando mais o quê? Esperando Ele morrer de novo na cruz? Vai ficar aí sentado esperando, queridos, que Ele não vai mais fazer isso. Ele já fez isso por você. Mas a palavra diz, para finalizar, uma coisa muito interessante no último versículo, que diz, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo à noite. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? É que a presença de Deus nunca se afastou do seu povo, nem de dia e nem de noite. Sabe o que eu aprendo com isso? É que 24 horas do nosso dia, 24 horas do nosso tempo precioso, Deus está cuidando de você. A palavra diz que nem de dia e nem de noite a nuvem e a coluna se apartava do povo. Cuidado, proteção, amor. Amor pelo seu povo. O que você quer mais? Deus tem protegido você, queridos. Tem cuidado do seu povo. Tem abençoado a vida do seu povo. Tem zelado e guardado o seu povo. Mas a grande questão é, como eu tenho retribuído isso a Deus? Você tem reconhecido esse cuidado que Deus tem tido com você? Se você tem reconhecido esse cuidado, minha pergunta é, de que forma você reconhece isso? Deus continua cuidando de você. Deus continua protegendo você. Deus continua dando orientação a você. Deus continua te guiando. Deus continua sendo a tua bússola, o teu norte. Deus continua te dando as diretrizes. Deus continua te mostrando o caminho. Deus continua contigo. Com seu povo, queridos. É promessa dele. Ei, pastor, mas isso daí foi lá no Antigo Testamento. Deus prometeu isso ao povo de Israel. E foi, queridos. E o que Jesus falou? E eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É promessa dele. Você crê nisso?
promessa de Deus, meu irmão. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Se Deus esteve com o povo de Israel, Deus prometeu, o próprio Jesus prometeu, eu vou estar com vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Não se preocupe. Quando você estiver desorientado, quando você estiver sem prumo, sem norte, sem bússola, não se preocupe. O teu guia não vai te abandonar. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Não tem coisa melhor, queridos, de que deitar a cabeça, inclinar a cabeça em nosso travesseiro. E saber que estamos dormindo em segurança. Como diz o Salmo, o salmista, em paz me deito e logo eu pego no sono. Porque somente o Senhor nos faz repousar em segurança. Não tem coisa melhor do que você ir dormir, findar o seu dia, inclinar a cabeça e no momento do seu sono, saber que ainda existe um Deus, que enquanto você dorme, Ele te livra do mal, enquanto você dorme, Ele cuida de você, enquanto você dorme, Ele protege você, enquanto você dorme, Ele está cuidando da sua vida. Não tem coisa melhor, queridos, de saber que mesmo quando a gente está dormindo e ali, sujeito a estar desprevenido, tranquilo ali dormindo, desprevenido. A gente saber que nesse momento de insegurança que a gente está ali, descansando, dormindo, existe um guarda que está cuidando de nós. E eu vou dizer a vocês, não é um guarda humano, não é a polícia civil ou militar, a qual tanto temos apreço, respeito e carinho. Não é o GAT ou as Forças Armadas, não é o Exército, não é a Marinha. Porque, por maiores que sejam essas forças, por mais estrategistas que todas essas forças e entidades, como Polícia Militar, Civil, ao qual tantos respeitamos, por maiores estrategistas que eles sejam, mas eles são homens, e por serem homens, falham. Mas quem nos guarda não é a polícia civil nem a militar. Quem nos guarda é aquele que nem cochila de dia e nem de noite. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá a orientação, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem é a nossa força. Então medita nisso nessa noite. Fique sabendo que não há outro Deus, além do Deus de Israel. Não existe outro. Fora dele outro não há. E eu quero que você saia daqui nessa noite refletindo sobre isso e tendo a certeza de uma coisa: que o tempo está difícil,
As coisas estão complicadas. É tempo de incerteza e insegurança. Mas mesmo assim, o Senhor nosso Deus tem cuidado de nós. Pode sair daqui crendo nisso. Assim como ele falou em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, Josué. Não temas, nem te espantes. Porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que você andar. Tome essa promessa para a sua vida, meus queridos. Quando você passar por momentos difíceis, lembre-se que o Senhor teu Deus estará contigo, independente do lugar que você esteja. Ele é contigo nessa noite. Que Deus nos abençoe. E que você reflita sobre isso. Do cuidado, da proteção que Deus tem tido para com o seu povo. Ele vai continuar te guiando, te guardando, te protegendo e te dando forças. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus.